Fala seus loucos, suas loucas, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal aí. Galera, quando a gente acha que o Coringão não vai surpreender mais a gente, quem diria? Paul Pogba no Corinthians, hein? Caraca, insano. Bom, galera, se você não mora em outro planeta, vocês devem ter acompanhado aí, né? Desde a noite da última. Deixa eu ver, hoje é sexta, quinta, na quarta-feira, entrevista do Luva de Pedreiro no Danilo Gentili. E quando, de repente, o Danilo conversando com ele, perguntando tal, quem ele conhecia no mundo da bola, quem era o mais firmeza que ele já tinha conhecido, ele fala que foi o Paul Pogba tal. E aí o Danilo fala pra ele: "Ah, você tem o contato dele aí? Liga pra ele". Aí o Luva liga pro Pogba e faz a chamada de vídeo ali. Aí o Gentili, né, na chamada de vídeo faz a brincadeira: "Ah, vem jogar pelo Corinthians, tal, eu tenho dinheiro". Pega aquelas notas falsas que ele usa lá no cenário cenográfico. "Eu tenho dinheiro pra pagar, tal". E é isso que o Pogba solta, né? Pra jogar no Corinthians eu iria de graça pra jogar com o Memphis, né? E aí já causou aquele alvoroço, né? Isso aí poderia ter sido uma resposta protocolar ali e tal, pra fazer uma média, né? Só que o que chamou atenção foi o que veio depois, né? Que o Pogba, se eu não me engano, ele repostou esse trecho da entrevista no Instagram dele, né? E também curtiu postagens que tinha esse trecho da entrevista. E depois ele colocou uma roupa de treinamento lá, né? Não uma camisa oficial do Brasil, mas uma roupa da Adidas verde e amarela, né? E colocou como legenda da postagem loading, né? Que em inglês é carregando, né? Ou seja, como se ele estivesse carregando uma possível vinda para o Brasil, né? Galera, insano. Bom, Paul Pogba, né? Acho que a grande maioria aí, né? Quem curte futebol não tem como não conhecer, né? Francês, 31 anos, né? Jogou muita bola. É verdade que já faz um tempo que ele tá parado, né? Mas ele foi um destaque quando ele era jovem ainda. Ele foi indicado ao Golden Boy, que é aquele prêmio, o jogador jovem com mais destaque no futebol europeu, né? Hoje em dia ele tá com 31 anos, né? E já faz um tempo que ele não joga. Praticamente ele teve dois clubes aí na carreira como profissional, que foi o United e a Juventus de Turim, né? E o grande destaque mesmo, o auge dele foi na Copa da Rússia, né? E em 2018 ele jogou muita bola mesmo, né? E assim, galera, que se isso aí causou um alvoroço, né? O efeito Memphis, né? A gente vê aí que não se assustem, eu acho que possivelmente vai ser muito comum a gente ver cada vez mais europeus vindo aí pro futebol brasileiro e não só no finzinho de carreira, já quando o cara vem aqui para enganar, né, jogar uma bola e ganhar um dinheirinho, né, uma idade razoável aí, né, que 31 anos, assim, o cara tá do meio pro fim da carreira, mas não é, né, jogador de 36 anos que já não tem mais muito o que oferecer, né? Apesar que o Luizito Soares veio pro Grêmio aí bem, né, com uma idade avançada também e fez estrago, né? Mas enfim, e a grande questão, né, que fica aí, na minha opinião, né, que nem eu falo assim, eu não sou analista de nada, eu sou um corintiano que posta vídeo que quer saber o que os outros corintianos pensam a respeito, né? O grande questionamento aí, talvez, né, digamos, beleza, fechou, vamos fechar com o Pogba para ele vir pro Corinthians. A gente tem visto aí, desses jogadores que vêm do exterior para jogar no Brasil, dois cenários, né? Jogadores como, né, os que vieram pro nosso rival aí, o Rames Rodrigues, né, que só veio ganhar dinheiro, né? Não jogou nada, se preocupava só em jogar pela seleção lá e no clube mesmo ele não entregava nada, né? E o caso contrário, que é o Memphis, né? Que todo mundo tinha uma desconfiança tal. E aí, como será que vai ser? Ele tem um histórico de lesões e tal. Até falando sobre isso, né? Não cortando o assunto, eu já vou continuar no raciocínio. Talvez isso aí também possa ser uma jogada do Corinthians, porque o Pogba tem meio que um histórico de lesões também, né? Cirurgia no joelho, outras lesões musculares. Mas o Corinthians tem um histórico, a gente sabe, né? Super positivo de recuperar atletas que chegaram no Corinthians lesionados e conseguiram jogar, né? Ronaldo Fenômeno, Alexandre Pato, Renato Augusto, né? O departamento do Corinthians, o departamento médico do Corinthians sempre conseguiu colocar esses caras em campo atuando em alto nível, né? Então, mas voltando ao raciocínio de antes, né?
O questionamento que vem é que tipo de profissional que está vindo, entendeu? Porque, por exemplo, você vê, né, que diferentemente do caso que eu citei do Rames Rodrigues, o Memphis super engajado com a causa Corinthians, querendo conhecer a cultura do clube, a cultura do país, né? Super envolvido, né? Então, um profissionalismo absurdo você vê, e esse tipo de atitude acaba puxando os outros jogadores pra cima também, né? Porque os caras olham e falam: caramba, um cara desse aí, né, que já tem carreira no exterior e tal, e já jogou, enfim, em outros. Pra gente, o Corinthians é o maior clube do mundo, né? Mas enfim, falando do cenário aí, principalmente financeiramente falando, né? Jogou nos maiores clubes europeus aí, onde pagava os maiores salários, e o cara tá aqui no Corinthians e tá empenhado com a causa, tá agindo desse jeito, por que que eu não vou agir também? Acaba puxando os outros jogadores pra cima, né? Então, assim, a questão que fica é sempre essa: que jogador que vai vir? Vai vir um Paul Pogba que vai agir do mesmo jeito? Ou um cara que só tá preocupado em curtir balada, igual o Danilo Gentili. Danilo Gentili é foda, cara. Igual o Danilo Gentili soltou lá: vem aqui pro Brasil que aqui tem muita, né, PUTA, né? Eu vou te apresentar umas casas aí, entendeu? Porque infelizmente a gente sabe, né, que o Brasil é muito visto lá fora por conta disso também, né? País das mulheres e fáceis, enfim. Né? Eu não vou entrar nesse mérito, mas vocês sabem que é verdade, né? A questão do turismo, né, desse sentido aí é muito vendido lá fora, né? Então, que mentalidade que o cara vem, né? Porque, cara, falando de bola jogada, meu, não tem o que questionar, meu. O cara que joga o que ele jogou, uma enormidade, ele é um. A gente pode colocar ele naquela prateleira dos extra classes do futebol, né? Ele não é um jogador qualquer, né? O Pogba jogava muita bola mesmo. E às vezes a gente vê um jogador que nem é tão extra classe quanto ele, assim, chega aqui no Brasil, desfila talento em campo, né? O que pode se pensar, né, dessa associação de departamento médico do Corinthians conseguindo fazer ele jogar em alto nível e ele desfilando o futebol dele, né, em alto nível aqui no Brasil? Cara, eu acho que, na minha opinião, como eu falei aqui, é só, né, um corintiano falando sobre o Corinthians, eu quero ouvir o que vocês pensam a respeito, né? Se vocês concordam, vocês acham que seria uma besteira investir nisso, né? Enfim, o que se sabe até o momento, né? Eu tava vendo o vídeo do Samir Carvalho também falando a respeito, é que a patrocinadora se empolgou com a ideia, né? O Augusto Melo também se empolga muito com essa ideia, né? A patrocinadora viu o efeito Memphis aí, o retorno que ela teve, né? Que é aquele comentário que a gente faz: caro é quando você é caro foi o Luan, por exemplo, entendeu? Quase R$ 1 milhão por mês e não entregou nada em campo. Um jogador que nem o Memphis, mesmo que seja que nem o pessoal especula aí que todo montante que ele ganha deve bater perto da casa dos 4 milhões. Não tenho certeza, tô falando as informações que divulgam por aí. Ele acaba se tornando barato pelo que ele está entregando dentro de campo e pelo que ele está entregando para a marca, né? Que a marca está investindo, a Esportes da Sorte está botando dinheiro e olha o retorno midiático que está tendo em cima do Memphis, né? E a Esportes da Sorte sendo exposta ali a todo momento. Então acaba que para o patrocinador vale a pena. E eles estão empolgados com essa ideia, né? Pensando no Paul Pogba, se você for falar, né? Deixando esse termo do que ele pode oferecer de futebol, deixando esse termo de lado, do que ele já fez na carreira, midiaticamente falando, a exposição que a marca do Corinthians ia ter, eu acho que é até maior do que a do Memphis. Porque se você for colocar na prateleira do que eles fizeram de carreira, o Paul Pogba e o Memphis Depay, o Pogba foi campeão do mundo, sendo um dos destaques da seleção francesa, entendeu? Então eu acho assim que seria, nossa, é que nem eu falei, tô tirando todas as outras questões, extracampo, não sei se ele é problemático, não sei se ele vai se empenhar a ser profissional como o Memphis vem sendo, mas falando assim, pra Esporte da Sorte, com certeza eles devem estar empolgados mesmo, porque seria uma jogada de marketing tanto, né? O Augusto Melo parece que também está muito empolgado, então agora vai ter que ver a questão se o Fabinho Soldado, junto com o departamento de scout lá do Corinthians, vai aprovar. Obviamente eles vão analisar tal, né? Se vale a pena pelos números tal, né? O Corinthians tem um departamento de scout bastante competente, o Fabinho Soldado também tá, né, com uma moral muito grande lá. Inclusive, nesse mesmo vídeo do Samir, tava vendo falar que foi o Fabinho praticamente que vetou a contratação do Balotelli,
né? Quando o Corinthians estava buscando um midiático e tal, e surgiu o nome do Balotelli. Então agora tem que ver essas arestas aí, e a questão do Emiliano Dias e do Ramon Dias também, né? Eu creio assim que. Ó, o palmeirense, não pode ver eu começar a fazer vídeo que começa a martelar. Tem que ver a questão do Emiliano e do Ramon, que a gente, né, eu creio que um jogador desse nível vai ser difícil eles recusarem, né? Mas, né, eu creio que a opinião deles também vai ser importante, né? Mas, enfim, galera, eu acho que eu já falei bastante, já tá dando 10 minutos de vídeo aí. Eu queria saber, porque a obra, né? Os caras não podem ver eu começar a gravar vídeo que começa. É furadeira, é martelo, é tudo, cara. Meu Deus do céu. Eu tô falando, deve ser palmeirense essa praga. Mas enfim, já falei bastante, queria saber de vocês aí, que vocês deixassem a opinião de vocês no vídeo aí. Vocês acham que vale a pena? Ah, só um último adendo, agora que eles pararam de martelar ali. Ele tem 31 anos, ele vai completar 32 praticamente quando termina a suspensão dele. Ele tá suspenso por antidoping, ele foi pego com uso de testosterona, tá? Que às vezes a galera, né, falar antidoping já associa, às vezes, uso de droga recreativa e tal. Ah, não. Como diz o Rodrigo Góes, ele tava fazendo amor com o suco. Né? Não sei qual é a finalidade, se ele queria ganhar massa muscular, enfim. Mas ele tomou uma punição pesada de 4 anos, mas ele entrou com recurso e diminuiu essa punição para 18 meses, 1 ano e meio, que termina agora em março do ano que vem. Então, a partir de março, ele está apto a jogar de novo. Até foi levantado uns questionamentos sobre isso, né? Que, ele começou a jogar em março, ele vai começar estaria disponível para jogar em março até ele entrar em forma, tudo que seria um jogador para segundo semestre, né? Mas eu, dando a minha opinião mais uma vez, eu creio assim, isso aí também já seria um ponto de partida para saber se ele tá realmente engajado com a causa, se ele tá realmente interessado ou se ele tá só fazendo média. Sabe por quê? Porque se ele realmente quiser, o que ele poderia fazer? O Corinthians podia ter uma conversa com ele e falar assim, não, seguinte, você quer, mas vamos fechar o contrato, só que é o seguinte, você já vai vir pro Corinthians em janeiro, porque ele não pode jogar, mas treinar, essas coisas, ele pode. Então ele já poderia fazer uma pré-temporada junto com o elenco e tal, 3 meses de pré-temporada. Ele chegaria no Corinthians lá em janeiro, fevereiro, e já ficaria ali treinando e tal, para em março ele já chegar mais próximo da plenitude física dele ali o possível. Minha opinião, se ele realmente tiver interessado. Isso aí já seria uma grande demonstração se ele está realmente interessado ou não. Mas, reforçando, o que vocês acham? Quero ouvir a opinião de vocês, né, pra ver aí se vocês concordam, se vocês acham que é uma boa, se era melhor investir esse dinheiro em outro jogador. Mais uma vez, na minha opinião, falando de midiático, né, para Esportes da Sorte, que no caso seria ela que ia bancar essa contratação, jogador disponível no mercado, não tá com vínculo com nenhum clube, então viria entre aspas de graça, né, só fechar a questão do salário e tal. Enfim, vai ser difícil achar outro desse mesmo naipe, beleza? Que traria tanto barulho na mídia assim. Cara, eu acho insano. Eu acho que um jogador desse no Brasil. A gente sempre quer ver um jogador desse aqui no Brasil, né? A questão é o comprometimento, se vai ter ou não. Bom, beleza, galera? É isso aí. Valeu você que assistiu até aqui. Muito obrigado pela audiência aí. Canal chegando nos 360 e poucos inscritos no momento que eu tô gravando o vídeo. Se você é novo por aqui, curte Corinthians, curte assuntos de Corinthians, convido você a se inscrever, seguir o canal aí, beleza? Tô começando, é um canal novo ainda, né? Você vê aí, tem 2 meses e pouquinho de canal. Tá crescendo aos pouquinhos. Conto com a sua audiência aí, se você tiver gostado do vídeo, se inscrever para ver os próximos vídeos, beleza? Vou deixar mais 2 vídeos recomendados aqui. Se você curte o Coringão, com certeza pode ser assuntos que te interessem. E fica à vontade para explorar o canal aí. Tem a aba comunidade, eu tô sempre postando enquetes, fotos, né? Tô postando vídeos curtos do Corinthians, shorts lá, que tem bastante vídeo legal também. E convido vocês a assistir aí, beleza? Valeu, galera. Vai Corinthians e até o próximo vídeo. Tamo junto, até mais.